pensamentos, nossos males. Vamos ver o que isso significa. Homem e mulher. Nós somos seduzidos pelas ambições desmedidas. É bom ter ambição, é bom. Mas a ambição desmedida, aquilo que sai fora do nosso controle, a ambição desmedida pelo poder, que proporciona luxo, prazer, riqueza e gozos, nos chamam o tempo todo. Inevitavelmente 24 horas. E aos poucos nós não percebemos que estamos adormecidos para as responsabilidades mais graves, que são as espirituais. O que eu sou, o que eu estou me tornando, o que eu desejo ser, quais são as formas do meu pensamento, o que eu falo e o como eu penso. Vão se tornando de importância secundária. Nós não despertamos para isso. A maioria de nós somos assim. Por que acontece esse pensamento nosso? Porque equivocadamente nós supomos, nós imaginamos que podemos remediar a nossa situação íntima a qualquer instante. Tá, mais para frente eu vou modificar meu jeito de ser, minha forma de pensar, a minha forma de agir. E vou postergando isso, porque o dia a dia me chama para ganhar mais, para conquistar mais, para comprar mais, para me expor mais, para me embelezar mais. São essas ambições do nosso processo de vida. E nós vamos transferir os nossos pensamentos, as nossas emoções para o exterior. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, nós transferimos para o outro. Nós transferimos para o mundo exterior. E vamos causando prejuízo na nossa harmonia interna. Nós começamos a perceber alguns desequilíbrios aos quais nós não temos muita percepção do porquê e como eles surgiram. As nossas preocupações vão girando em torno dos valores materiais. Uma troca de casa, uma troca de um carro, comprar uma roupa mais chique, mais elegante, fazer uma cirurgia plástica. Nós pensamos que somos pessoas especiais, mas pensando que somos pessoas especiais, achamos que estamos livres dos sofrimentos da vida, das aflições, dos acontecimentos desagradáveis que ninguém quer vivenciar, mas que são inevitáveis. Um filho que adoece, um pai que falece, um irmão que desencarna, uma mãe que adoenta. São acontecimentos inevitáveis que chegam a todos nós, mais cedo ou mais tarde. Em Jeremias capítulo 6, versículo 9, tem uma passagem muito interessante. É essa aqui. E Deus disse: eis que eu trarei o mal sobre este povo. Aí a passagem continua e diz: o próprio fruto dos seus pensamentos. Essa é a palavra de Deus. E nós pensamos que o mal que vem de Deus para nós é castigo. Mas está dizendo assim: o próprio fruto dos seus pensamentos. Assim pensamos equivocadamente que o mal vem do mais alto porque Deus é soberano. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, tudo sabe. Mas Deus está dizendo que o mal que chega até nós é o retorno do nosso pensar, do nosso agir fora das suas leis divinas. Eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Como isso acontece? Como esse mal vem de Deus? Esse mal, que é fruto dos nossos pensamentos, que Deus trará para a humanidade, não é um castigo como nós pensamos. Porque se nós geramos esse mal com os nossos pensamentos, no momento em que nós nos arrependemos e passamos a reparar as consequências dos nossos pensamentos perversos, malignos, desencontrados, essas consequências são aliviadas quando não são totalmente estancadas, porque nós mudamos o fluxo do nosso pensamento. Saímos de um pensamento perverso, de egoísmo, de soberba, de raiva, de violência, para um pensamento mais pacificador do meu próprio eu, do meu próprio coração. E o arrependimento é mudar o pensamento. Como eu penso hoje? O que eu pensei a vida inteira? O que eu mais desejei?
o que eu conquistei com tudo isso e o que eu perdi, ou sequer percebi que estava em mim. Como é a minha forma de agir, como é a minha forma de falar. Ao ser chamado a atenção em Jeremias 6,9 por Deus, Jeremias desperta e começa a pensar sobre si, sobre a sua ação, assim como nós agora estamos nos dando conta que tudo aquilo que nos acontece há mais de 5.000 anos já estava sendo dito, que é o fruto dos nossos pensamentos, o mal que chega até nós. E acreditamos até hoje que é castigo divino. Mas se eu acredito que o mal que me atinge, que atinge a vocês, que se originou de mim mesmo, como uma semente que eu plantei e eu cultivei e permiti que ela crescesse, como uma erva daninha em mim, e que eu chamo de castigo divino, que eu chamo de sentença divina, que eu chamo de ira divina, eu estou me escondendo de Deus, eu estou fugindo de Deus, porque Ele me castiga, porque Ele me pune, mas eu continuo mergulhado na minha própria iniquidade, nos meus próprios pensamentos sombrios, continuando a pensar que é castigo divino. Mas é o fruto do que eu penso, o fruto da minha projeção, o fruto da minha emanação mental, da minha produção mental, da minha existência, do meu comportamento, das minhas atitudes, dos meus modos. Como é que eu olho para o mundo? Como é que eu interpreto esse mundo? Como é que eu lido com esse mundo? Como é que eu lido com o outro? Isso tudo é reflexo daquilo que eu sou como espírito, que eu posso evoluir ou continuar marcando passo no meu pensamento ainda egóico, no meu pensamento ainda narcisista, que o mundo deve funcionar em função daquilo que eu carrego. E se eu procuro cura? Se eu procuro cura, nenhuma cura. Porque tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu pratico, é a experiência que eu carrego de comer, de beber e de absorver diariamente o fruto do meu pensar. Eu me alimento, eu bebo e eu absorvo aquilo que eu penso. E se eu procuro uma cura exterior, se eu procuro uma ajuda exterior, mas eu continuo me alimentando dos tóxicos do meu pensamento, não haverá cura. Porque o mal está em mim, o mal está na minha forma de pensar. O que está em mim, o que me atinge, aquilo que me alcança, de modo que não existe uma cura, nenhuma chance de você viver em paz, nenhuma chance de viver em harmonia, nenhuma chance de ter serenidade no coração. Porque o seu vibrar, o seu frequenciar de pensar diariamente é absorver o fruto do seu próprio egoísmo, do seu próprio interesse em sempre levar vantagem em relação ao seu próximo. Buscar curas, buscar salvação. Vejam, uma pessoa que não passa pelo processo de se salvar do fruto maligno dos seus próprios pensamentos, do seu desejo, da sua intenção, da sua cobiça, dos seus sentimentos perversos, das suas dedicações vingativas, das suas malandragens, dos seus oportunismos, das suas seduções e dos seus enganos. Está falando de nós. Nós ainda somos assim. Porque nós, há milhares de anos, vida após vida, nós sustentamos isso com o nosso pensar. Nós sustentamos isso com o nosso próprio engano, acreditando que podemos burlar essas leis da vida, que poucos irão perceber diante da máscara que eu exponho à sociedade. Mas o meu eu, o meu interior, ele é vingativo, ele é malandro, ele é oportunista, ele é enganador, ele é perverso. São sombras que eu carrego. Enquanto eu carregar essas sombras, que são sustentadas pela minha mente,
eu não encontro aquela salvação que eu tanto peço, que eu tanto desejo e que não chega. Porque estamos caindo nessa lei, a lei do retorno. Não é simplesmente a lei de ação e reação, como tem em Moisés, olho por olho, dente por dente. Não é isso. A lei de ação e reação, ela é amenizada pela lei do amor. Porque se nós sofrêssemos a lei da ação e reação, a lei do retorno, olho por olho, dente por dente, diante de todos os males que nós já fizemos e continuamos fazendo, nós não resistiríamos aos nossos adversários. Mas a lei do amor ameniza isso. Porque todas essas forças se voltam sobre ela, sobre a pessoa. Ninguém vai escapar dessa lei, nenhum de nós. Ninguém escapa do seu próprio pensar. Onde você vai, você leva você mesmo. Você pode mudar de país, você pode mudar de casa, você pode mudar de qualquer forma física, mas você sempre levará aquilo que você é, o seu mal ou o seu bem. Você, no seu próprio modo de pensar, de sentir, de falar, de agir, você sabe em qual lei você está caindo. Ah, mas se eu pratiquei tudo isso, somente agora eu estou sabendo, como é que eu devo proceder? A resposta é clara: modificar a sua forma de pensar, não alimentar mais esse hábito, não sustentar mais as sombras que te fortaleceram até hoje, porque elas serão a sua própria tragédia na vida. Essas forças são as nossas sentenças, são os nossos juízos, são os nossos diabos, são os nossos obsessores, são os nossos infernos, são as nossas regiões umbralinas. Quando acusamos o outro de que ele é o nosso diabo, de que ele é o nosso obsessor, que ele é o nosso inferno, que ele é a nossa região umbralina, nós construímos isso. Nós nos esforçamos para isso. Nós praticamos isso por ignorância ou mesmo não. Ou mesmo sabendo o que estávamos fazendo e gostávamos do que fazíamos e desejamos continuar fazendo. Mas sempre haverá a cobrança de tudo aquilo que nós afetamos ao nosso redor. Voltando sobre o mal sobre este povo, a humanidade. Eis que trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. O que o Pai está dizendo para Jeremias em 6:9? Jeremias, aquilo que pensas, aquilo que fazes, avisa o povo que o mal que descerá sobre eles é consequência daquilo que eles pensam. E os frutos do meu pensamento é o mal que sobrevém a mim, que chega até a mim, porque eu rejeito a lei da vida, quando eu submeto os frutos daquilo que eu penso na minha força mental que está alicerçada no culto a mim mesmo. Eu sou o centro de tudo, eu sou narcisista, eu sou egóico, tudo tem que gerar ao meu entorno, da forma como eu quero, na intensidade com quem eu desejo. E essa intensidade eu não me importo se o outro vai sofrer ou não. Portanto, eu vou colher sim tudo aquilo que o meu egoísmo plantou. E na medida com a qual eu vou medindo o mundo, todas as coisas serão medidas pelo meu egoísmo, pelo meu olhar interno, a minha cegueira espiritual. Todas as minhas referências familiares, de trabalho, relacionamentos, serão escolhas minhas, decisões na vida minha, que poderão se tornar esse mal que habita em mim. Não tenho nada de bom? Temos sim. Nós ainda somos muito o processo do instinto. Nós somos ainda muito o processo de buscarmos vencer. Nós ainda carregamos o que Joana chama de a sombra profunda do próprio eu. Mas nós queremos buscar essa luz. Mas o que nos leva a essa luz, nos tira dessa sombra do nosso próprio eu, é como eu penso, como eu interpreto a vida, como eu vejo o próximo,
como eu trabalho isso em mim. Quando eu me livro do meu egoísmo, do meu olhar único, objetivo, esquecendo que tudo aquilo que está ao meu redor também pertence e faz parte de mim, e eu pertenço a ele, eu começo a despertar para um outro processo de vida, para um outro entendimento. Mas quando eu não me submeto, quando eu não aceito no meu egoísmo, eu não submeto às leis divinas, que são as leis do Espírito e não as do homem, porque as leis do homem nós podemos enganar facilmente, basta usar a inteligência. Ainda mais se você tiver muita riqueza, muito poder. Essas leis humanas não funcionam sobre quem tem muito poder, mas as leis divinas não estão condicionadas ao poder, seja intelectual, seja material. A lei do amor é a lei da verdade. É a lei que, quando a justiça é aplicada na consciência de cada um de nós. E essa consciência se reflete não apenas no momento que nós somos adultos, se reflete já nas crianças. O comportamento delas já aponta para nós qual foi o compromisso que ela mentalmente desenvolveu em outros momentos da sua existência como espírito. Quando eu me submeto aos meus próprios pensamentos e aos pensamentos de outros que pensam na mesma faixa, encarnada ou desencarnada, eu me ligo ou àquilo que nós chamamos amigos espirituais, ou eu me ligo aos adversários espirituais. Não há neutralidade. Eu sou neutro. Não existe isso. Em campos vibracionais não existe isso. Ou eu estou ligado em pensamentos mais elevados, ou eu estou ligado a pensamentos mais baixos. O meu comportamento diário aponta para mim aquilo que realmente eu desenvolvo durante todo o dia, durante os 30, 40, 60, 70, 80 anos da minha vida. A partir do momento em que eu vivencio isso e eu me dou conta, eu quero me libertar o mais rápido possível. E não é possível. Porque se eu tenho 60 anos e desde os 15 anos eu penso apenas em angariar, conquistar, enganar, fraudar, eu penso isso há mais de 50 anos, como é que eu, chegando em um determinado lugar, diante de todas as mazelas que começam a cair sobre mim, eu peço para que isso seja retirado de mim? Não há como. É necessário que eu faça a mudança interior. E essa mudança interior é tão difícil porque há 50 anos você pratica habitualmente, diariamente, essa sua forma de ser. É difícil você reestruturar toda uma fortaleza diante do seu próprio irmão. Não desanime, somos apenas relatando o que está lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 9. E eu fico adoecido. Nós somos seres doentes, porque ainda carregamos muitas consequências do nosso pensar. A vaidade dos nossos próprios pensamentos, a produção do meu estado mental ainda adoecido, ainda reprovável, ainda egóico, traz um mal sobre mim, que nós chamamos adversários espirituais, obsessores, demônios, aflições, angústias, tormentos. E Jeremias, no capítulo 7, no verso 19, Deus pergunta a Jeremias: por acaso, Jeremias, é a mim que você provoca a ira, e não antes a você, mesmo por sua própria vergonha? Não, Jeremias, eu não me iro com você. A ira que você acredita que pertence a mim, pertence a você, pela sua própria vergonha. E a mim? Você está pensando que é a mim que eu é que estou irado? Não, Jeremias. O mal de se pensar, do seu pensar, provoca uma ira inconsciente que se levanta de dentro de você, destruindo a sua existência que eu lhe dei. Deus está sendo claro para Jeremias, lá no Antigo Testamento: não parte de mim essa ira, porque eu amo vocês, eu criei vocês, mas ela parte de dentro de você.
e ela destrói você. E chegará o dia em que você se tornará o seu diabo, você se tornará o seu demônio, aquilo que te persegue, e você irá provocar e provar a ira que parece que vem de fora, parece que vem de outro, parece que vem de mim, mas ela vem de dentro de você. Mas nada mais é do que o derramar da medida acumulada da sua própria iniquidade, dos seus próprios erros, dos seus próprios pensamentos. E ao lermos Jeremias, nós entendemos isso na hora. Nós achamos que é um Deus mau, que é um Deus perverso, que está ali procurando destruir Jeremias, e Deus está esclarecendo, e Jesus vai usar essa passagem de Jeremias lá no Novo Testamento, quando ele diz: cuidado com o que falais, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, confirmando tudo que estava naqueles velhos profetas. E aí vem uma grande palavra: nem seja morno e não seja quente, né? Não seja morno, seja quente ou frio. Porque essa passagem de Jeremias diz assim: porque virá de você como um vômito das suas próprias entranhas, envenenando a tua existência, sempre fruto do teu pensamento, da tua vida. Aquele mal que você se manifesta organicamente, aquelas doenças que estão em você, os desequilíbrios mentais, as esquizofrenias, os toques, as parafrenias, os pensamentos mais confusos, vêm de você como um vômito, porque você está pensando que quando você vive assim, é a mim que você está provocando a ira? Não, Jeremias, você está provocando em você, porque eu estou acima disso tudo. Não vem de mim. A ira inconsciente que cresce dentro de ti viola a verdade. Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viola a verdade em você, e essa violação da verdade levanta-se contra você como uma sentença. Por isso que se diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Porque eu começo e penso que transgredirei contra a verdade e que ninguém saberá. É um pensamento tolo. Porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Todos sabem o que pensamos. Todos sabem os nossos desejos. Todos sabem as mazelas mais profundas escondidas dentro de nós, que nós sequer queremos tomar consciência das mesmas. Sabem. E isso se voltará contra nós, não virá de Deus. E a sentença que está em mim, a vida inteira, cada transgressão do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso agir, é uma acumulação de sentença em mim mesmo, e será cobrado. Eu sei, e eu transgrido, continuo sabendo, continuo transgredindo, eu vou acumulando sentenças, e chega um dia em que a verdade que está plantada no meu inconsciente, atavicamente, está jungida, está ligada ao meu ser, vai se levantar, querendo ou não, a revelia dentro de mim. E são essas manifestações que nós vemos a cada dia exacerbadas, se tornando cada vez mais enlouquecidas, cada vez mais desequilibradas. Portanto, quando Joana de Ângeles nos diz que nós vivemos dias de loucura e não devemos nos deixar enlouquecer, e ela nos diz que o rolo compressor da maldade, da perversidade, da iniquidade massacrará, passará por cima daqueles que assim o agem, nós devemos nos afastar, para podermos encontrar o equilíbrio que nos liberta dessa loucura. Portanto, quando eu estou dentro de mim, a revelia de mim, começam a sair essas mazelas, essas cobranças que ali estão, não adianta, queridos amigos, calmantes. Não existe Rivotril, não existe Citalopram,
diazepam, qualquer ano da vida que vai te conter. Estão vendo? Já todo mundo falou esse negócio, né? Não vai, porque é da tua alma, é do teu espírito. Você está anestesiando o teu corpo físico, para que ele não reaja ao teu sofrimento, mas você está acumulando, está fechando essa comporta. Isso está subindo lá dentro de você. E você aparentemente pode se acalmar. Não existe nenhum rigor de qualquer natureza que vai conter ou vai sossegar essa força, esse poder que está surgindo dentro de você. E o que acontece? O psiquiatra muda a medicação, acrescenta, aumenta a dosagem, acrescenta mais um para acordar, outro para acalmar, outro para dormir, outro para levantar, e você vai se tornando esse acumular de um lixo químico, tentando acalmar a tua mente que está gritando para que você possa se libertar. E aí ele se levanta e traz sobre mim a sentença do meu juízo, da minha consciência. E o pensamento nada mais importa. A vida não significa nada, não tem sentido. A vida é uma futilidade, é vazia, é cinza. E eu não encontro aqueles que me amam, o que eu desejo que me amem. Não é que você não encontra, você está mergulhado num abismo profundo da sua consciência. Você não consegue ver a alegria, você não consegue ver a luz, e ela está ali ao seu lado, porque você está dopado, você está totalmente controlado por medicações e por aqueles que se ligam à sua mente em desequilíbrio. Não deixarão que você desperte, não deixarão. E não temos como entender que isso é um castigo. Se eu estou comendo, se eu estou devorando a minha ira, a minha raiva, ela vai se voltar contra mim mesmo, porque eu estou alimentando isso. De modo que nunca vamos perguntar, queridos amigos, por que Deus? Por que Deus acontece isso comigo? Por que Deus fizesse isso comigo? Por que Deus? Por que Deus? Ou então, até quando Deus? Que era o que eu perguntava. Até quando Deus? Eu não perguntava por que Deus, eu perguntava até quando Deus. Se você tem perguntas a fazer, pergunte ao seu coração. Tenha coragem de se encarar. Difícil. Porque ao olharmos para nós e percebermos esse monstro ainda existente dentro de nós, nós nos surpreenderemos. Porque somos ainda assim. Porque nós somos o nosso próprio diabo, o nosso próprio obsessor. Nós somos o nosso próprio juiz. Nós somos o nosso próprio carrasco. Nós somos o nosso pior inimigo. E a sentença do pior inimigo é a nossa consciência. Não precisamos de ninguém para nos acusar. Entender que a nossa iniquidade, os nossos erros, as nossas falhas, não há nada que nós possamos fazer conscientemente para estancar a revolta do inconsciente, a nossa revelia. Não há remédio, não há terapia, não há casa espírita, não há fogueira santa, nada disso. No momento que a medida da minha iniquidade, dos meus erros, estourar, explodir, nesse dia vai acontecer conosco o que está escrito aqui. Você comerá, está lá em Jeremias, como sentença e juízo à produção do seu próprio e perverso coração. Não podemos alegar ignorância, queridos amigos e amigas. Os textos bíblicos, eles são muito duros, no sentido de como nós devemos nos portar. Está tudo ali. E precisamos aprender que o fruto do nosso pensamento é que vai nos sentenciar. Por isso, nós devemos entender e aprender no que nós vamos pensar, naquilo que nós, em como vamos pensar, aquilo que nós vamos falar e aquilo que nós vamos fazer. Se os nossos pensamentos não entrarem nessa sintonia de nos esforçarmos para nos tornarmos melhores, nós cairemos numa situação muito complicada.
devo fazer? Sabe por que eu trouxe esse slide? E alguém perguntou assim para mim outro dia. Essas duas aqui, ó, na frente. Essas duas aqui na frente. Antônio, você traz esse monte de coisa, mas você não dá as respostas. Você não diz como fazer. Agora imagina se cada um de nós fôssemos robozinhos, você punha um programinha ali e dizia, faça isso, mas cada um é um universo. Como é que eu vou dizer para a Flávia, faça assim, para a Michele, faça assado, para a Bia, faça colar? Não há como. A condição ideal é sempre a do equilíbrio. Como fazer? Esforçar-se para alcançar metas superiores nas leis do amor divino é a vontade de cada um. Eu posso ter uma vontade mais fraca do que a da Bia. E a vontade da Bia, que é mais forte do que a minha, é menor do que a da Flávia. E a da Flávia, que é maior do que as nossas duas, ela é menor do que a da Enicele. Então depende de cada um. Depende do quanto eu estou amadurecendo espiritualmente. Do quanto eu estou tentando me libertar desse processo material que me impede de crescer. Apesar dos ataques, alguém aqui nunca foi atacado? Às vezes os amigos, as pessoas que chegam, acham que nós que estamos aqui estamos livres, né? Estamos isentos dos ataques, estamos assim protegidos por uma falange de anjos, de espíritos amigos. Ledo engano, nós somos os mais atacados. Apesar dos ataques que nós recebemos do nosso passado culposo, daquelas vítimas nossas, e aqui, para encerrar, tem uma amiga que perguntou assim, nossa, amigo espiritual, de onde vem tanto adversário? De onde vem tanto inimigo? De onde vem tanto obsessor? Resposta, dos amigos que vocês enganaram. Aquele que era teu irmão, que você traiu, que você roubou, que você matou, aquele que era teu amigo de universidade, que você corrompiu o trabalho dele, são esses. Os teus adversários de hoje são os teus amigos do passado, que você prejudicou. Então nós vamos receber sim, porque essas matrizes, essas raízes estão lá, de dor, de desespero, é compromisso íntimo nosso, é imperioso isso. Quando nós tomamos consciência disso, nós começamos a entender que é necessário um movimento de iluminar a si mesmo. E cada um vai se iluminar de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu desejo.